Se eu disser uma vez, você pode esquecer. Se eu disser duas, talvez você lembre. Mas se eu disser três, dificilmente você vai ignorar. Hoje nós vamos falar de uma das técnicas mais poderosas da retórica e da argumentação, que é o poder da tríade, ou conhecida também como técnica da repetição. Trata-se de uma técnica simples, mas profundamente estratégica. Ela usa a força do número 3 para tornar a sua mensagem clara, completa e inesquecível. Pense como o nosso cérebro funciona. Quando nós ouvimos uma única afirmação, uma única vez, ela pode passar despercebida. Mas quando nós a ouvimos duas vezes, ela já fica mais clara, mas ainda soa incompleta, como se faltasse algo. Mas quando ouvimos pela terceira vez, sentimos equilíbrio, fechamento e força. Não é à toa que a tríade aparece em tudo: liberdade, igualdade e fraternidade, do povo, pelo povo e para o povo, e até mesmo no discurso cotidiano: vim, vi e venci. A repetição em 3 partes não é o acaso, mas é psicologia, é memória, é impacto. E no direito, em que cada palavra pode decidir um destino, dominar essa técnica é muito mais do que dominar a retórica, mas consiste em uma estratégia de convencimento. Portanto, ao longo desta aula, você vai perceber como o número 3 pode transformar a sua fala em algo que não é apenas ouvido, mas que fica gravado na mente do juiz, do cliente, de qualquer audiência. Hoje você vai aprender a transformar uma ideia comum em uma ideia memorável. Porque o poder da tríade é a arte de falar pouco, repetir com intenção e ser lembrado para sempre. O poder da tríade consiste em organizar ideias em 3 palavras ou em 3 frases que pertençam ao mesmo campo de sentido. Não necessariamente precisam ser sinônimos. E por que isso funciona? Porque o cérebro humano reconhece no número 3 ritmo, equilíbrio e completude. E o resultado é imediato: autoridade, clareza e persuasão. Pense na tríade como um martelo. Cada repetição é uma batida que fixa a sua ideia na mente do ouvinte. Uma vez ele ouve, 2 vezes ele presta atenção, 3 vezes ele não esquece mais. E isso não é invenção moderna. Desde Aristóteles, na retórica clássica, já se usava a tríade: ethos, pathos e logos, caráter, razão e emoção. Na política encontramos liberdade, igualdade e fraternidade. Na religião, temos Pai, Filho e Espírito Santo. Na cultura popular, vim, vi e venci. A tríade está presente em discursos que marcaram a história, porque o nosso cérebro gosta do número 3. O 2 acaba soando incompleto. O 4 já parece exagerado. Mas o 3 é o ponto exato. Agora traga isso para o direito. Quando você descreve seu cliente como honesto, idôneo e de reputação ilibada, quando você faz esse reconhecimento, essa tríade dá solidez. Quando você pede justiça dizendo que ela deve ser clara, rápida e efetiva, você cria um impacto. Percebe? A tríade não é apenas estilo, mas é uma estratégia de convencimento. Pense assim: cada tríade é como uma assinatura retórica. É a frase que fica na memória do juiz, do cliente ou até mesmo da parte contrária. Então, quando usar a tríade, lembre-se do seguinte: ela não é enfeite, mas é a forma mais simples de transformar uma ideia comum em uma ideia memorável. Mas por que o número 3?
Na psicologia cognitiva, o número 3 cria uma sensação de fechamento natural. O nosso cérebro entende o 3 como equilíbrio, nem pouco demais, nem exagerado demais. O 2 soa incompleto, o 4 já parece redundante, mas o 3 é perfeito. Isso não é nenhuma novidade. Como já mencionamos, na história da retórica, temos as tríades ethos, pathos e logos, caráter, razão e emoção, que são os 3 pilares que até hoje sustentam a arte de convencer. Na cultura, vemos isso o tempo todo. Temos a liberdade, igualdade e fraternidade. Temos do povo, pelo povo e para o povo. E além disso, ainda vemos também nos contos de fadas. 3 desejos, 3 porquinhos, 3 provas de herói. É como se o número 3 estivesse gravado em nosso inconsciente coletivo. Ele aparece em discursos, em histórias, em tradições, sempre trazendo uma sensação de conclusão. Agora imagine no direito. Quantas vezes as melhores sustentações orais são organizadas em 3 pontos principais? Por exemplo, excelência. Esta defesa se apoia em 3 fundamentos: a falta de provas, a ausência de dolo e a aplicação direta da jurisprudência. Veja como soa natural, firme e completo. Se um advogado dissesse apenas 2 pontos, não pareceria incompleto? Pareceria. Mas se ele dissesse 5 pontos, pareceria confuso. Mas 3. O 3 transmite equilíbrio. Equilíbrio, lógica e autoridade. Agora imagine um tripé. Se o tripé tivesse apenas 2 pernas, ele não cairia? Cairia. Mas com 3, ele se sustenta com firmeza. E a mesma coisa acontece com os nossos argumentos. Imagine construir um raciocínio sem a tríade. Você pode dizer: meu cliente é honesto e competente. A frase é boa, mas não soa que falta algo? Agora acrescente: meu cliente é honesto, competente e dedicado. A frase se fecha, ganha ritmo, força e musicalidade. Portanto, o número 3 não é apenas um detalhe estético, mas consiste em uma estratégia cognitiva e retórica, a qual dá solidez à sua fala, à sua escrita e à sua imagem profissional. No tribunal, na petição e até mesmo na vida. Quem domina a tríade domina a atenção. Veja como a tríade pode fortalecer a linguagem jurídica para reforçar a inocência. O réu é honesto, idôneo e de reputação ilibada. Aqui nós temos 3 adjetivos diferentes, mas complementares. Cada um acrescenta uma camada de credibilidade. Para descrever um processo, o procedimento foi claro, transparente e cristalino. 3 palavras que transmitem pureza e abertura. Você não apenas afirma, mas você convence pela repetição com a variação. Para refutar uma alegação, não há indícios de ajuste, combinação ou conluio entre as partes. 3 termos que afastam qualquer sombra de suspeita. Um ritmo firme, uma cadência segura e um impacto direto. Para qualificar uma decisão, o caso exige uma análise detalhada, minuciosa e rigorosa. Aqui nós temos 3 camadas que reforçam o cuidado, a seriedade e a profundidade que uma decisão exige. Agora observe este exemplo de uma sustentação oral. Excelência. O que está em jogo aqui não é apenas a liberdade de uma pessoa, mas a justiça, e a verdade e a dignidade do próprio sistema jurídico. Percebe como soa forte? 3 elementos firmes, diretos e memoráveis. E por que isso acontece? Isso acontece porque a tríade cria ritmo. Ela é como uma batida musical. Tum, tum, tum. E quando o juiz ouve essa cadência,
A mente dele registra algo. Registra como algo completo. Agora eu quero que você faça essa comparação. Se você dissesse apenas o réu é honesto e idôneo, parece insuficiente, não é? Agora, se você dissesse 5 qualidades. O réu é honesto, idôneo, trabalhador, dedicado e respeitável. Soa exagerado e quase parece prolixo, não? Mas com 3. Honesto, idôneo e de reputação ilibada. Aqui você alcança equilíbrio. E um outro detalhe importante. A tríade gera eco. Ela é repetida mentalmente pelo ouvinte, mesmo depois que você termina de falar. É como se a frase ficasse ressoando no ar. Portanto, sempre que você precisar reforçar um ponto, pense: qual é a tríade que vai fixar essa ideia? No tribunal, na petição, na sustentação oral. A tríade é o seu martelo de impacto, porque ela transforma argumentos comuns em argumentos memoráveis. 3 dicas para aplicar a tríade com impacto. A primeira é: seja intencional. Use a tríade para reforçar pontos-chave. A segunda, varie os termos. Não repita sinônimos perfeitos, mas palavras que se complementem. E a terceira, finalize com impacto. A tríade é poderosa para encerrar frases ou argumentos fortes. Pegue um argumento seu, reescreva criando uma tríade. Por exemplo, a conduta foi ilegal, injusta e desproporcional. Simples, forte e persuasivo. A tríade é o segredo para transformar uma ideia comum em um argumento memorável. Mas use-a com estratégia. E as suas palavras nunca mais serão apenas ouvidas, mas serão lembradas, repetidas e, acima de tudo, aceitas.